1º de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Todo começo de mês, o Café com Deus Pai traz uma frase para ser anotada, para ser pensada ao longo do mês. E a frase desse mês de fevereiro é: a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar em Deus hoje. Então, anote essa frase, você que está com um caderno de devocional, para que nesse mês de fevereiro você deposite a sua confiança todos os dias em Deus. Lembre-se que a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar em Deus hoje. Prefira confiar na direção que Deus move o seu coração para que você siga. Prefira sempre, decida sempre pela confiança em Deus, porque Ele sabe o futuro e Ele sabe onde é melhor você aplicar o seu esforço, o seu recurso, a sua dedicação, o seu empenho, o seu estudo, que em tudo você decida confiar em Deus antes de avançar para o próximo passo. E a mensagem desse dia 1º de fevereiro é: tenha abundância. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João, capítulo 10, versículo 10. Jesus, conversando com os seus discípulos, esclareceu a eles que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e que ele veio para trazer a vida e a vida com abundância. Vamos ler aqui o devocional de hoje. O Evangelho de João nos revela que existe uma promessa feita por Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Portanto, existem muitas promessas liberadas sobre a sua vida. Se hoje você está vivendo dias difíceis, precisa entender que, se o Senhor permitiu que você passasse por essas tempestades, é porque Ele quer ensinar algo que verdadeiramente vai levá-lo a outro nível, para que você seja um vencedor e conquiste realmente tudo aquilo que você precisa. Tenha perseverança, atitude de fé, confiança, ore e consagre-se ao Senhor. Para exercitarmos a nossa fé, é preciso enfrentar algumas tempestades e circunstâncias contrárias. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. De uma forma mais ampla, se a fé é aquilo que não vemos, o que vemos não alimenta a nossa fé. E se você está em um cenário no qual seus olhos humanos não alimentam a sua fé, você está pronto para viver um grande milagre, desde que tenha certeza de que aquele que prometeu é fiel e justo para o cumprir. Você pode até não se recordar de Jesus ter lhe prometido alguma coisa, mas entenda que Cristo levou na cruz os nossos pecados e as nossas enfermidades, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Não se importe com as circunstâncias, com o cenário difícil e o diagnóstico contrário. Pode ser que o seu dia já tenha começado com uma notícia triste ou com uma dor insuportável. Este será o conjunto ideal para Deus realizar um grande milagre e transformar a sua vida e a sua história. Veja com os olhos da fé e contemple as suas promessas se cumprindo. A frase de hoje é: viva
na dependência de Deus e não dependa de mais nada. Hoje é o dia 32 de 365 e a leitura bíblica de hoje é João, capítulo 19. E a palavra para hoje são as promessas. Quero convidar você a ler juntamente comigo o texto de 1 Reis, capítulo 17. A mensagem que nós acabamos de ler fala sobre ter abundância e fala sobre ter fé, mesmo quando o cenário não é dos melhores. Então, aqui em 1 Reis, no capítulo 17, nós podemos ver a história do profeta Elias. Ele viveu em um tempo em que o povo de Israel ficou sem água, porque Deus decretou que não haveria chuva sobre Israel em razão do pecado do rei Acabe. Apesar de não haver água, de não haver chuva, Deus cuidou do profeta Elias, enviando ele para a casa de uma viúva que tinha apenas um único filho. E nesse capítulo de 1 Reis, nós vemos 3 milagres que Deus operou no meio de um quadro terrível. E é sobre esses 3 milagres que Deus operou no meio de um cenário que era completamente desfavorável que eu quero incentivar você a ter a sua mente voltada para a fé em Deus e a abundância de Deus. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 17. Versículo 1. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então nós vemos que Elias, ele foi enviado por Deus para entregar um recado terrível para o rei Acabe, dizendo que não haveria chuva na terra de Israel. Esse é um cenário terrível. Não haveria alimento. A agricultura sofreria danos, sofreria prejuízos. Agora vem o versículo 2. Então o Senhor Deus disse a Elias: 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. 4. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Veja que Deus usou Elias para decretar um cenário horrível. Não vai haver chuva. Mas esse mesmo Deus decretou para Elias que fosse para perto do riacho de Querite, onde ele teria água para beber, e o próprio Deus disse: eu darei ordem. Dei a ordem, ele já deu a ordem para que os corvos levassem comida para ele. Versículo 5. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Versículo 6. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Veja que Deus trouxe a provisão para Elias. Havia comida de manhã, de tarde, ele tinha água para beber e Deus deu ordem para que os corvos levassem a comida para ele. O quadro era terrível, mas como ele tinha a plena confiança em Deus, Deus trouxe a provisão para Elias. Esse é o primeiro milagre, a primeira história aqui em 1 Reis, no capítulo 17.
Agora, do versículo 7 em seguinte. Mas algum tempo depois, o riacho secou, por falta de chuva. Versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: 9. Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. 10. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. 11. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. 12. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. 13. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. 15. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. 16. Como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Aqui nós temos a segunda história, o segundo milagre. Nós vemos primeiramente que Elias estava no riacho de Querite, e quando secou-se a água no riacho de Querite, Deus disse para Elias: Agora você vai para a cidade de Sarepta, e lá eu vou preparar uma viúva que vai dar comida para você. Viúvas, nesse tempo da Bíblia, eram mulheres que não tinham um provedor. Era difícil para uma viúva ter que sustentar o seu próprio filho e ainda ter que sustentar um homem. Mas Deus disse: vá até a viúva, porque é a viúva que vai cuidar de você, porque eu vou trazer a provisão para essa viúva. Às vezes, nós esperamos que a provisão de Deus, num cenário que não é confortável, vai sair de um certo lugar. Às vezes você está esperando que a provisão vem de alguém que é muito rico, vem de um lugar que você está esperando, mas Deus surpreende a nós quando nós confiamos nele. Ele prepara as pessoas improváveis e o socorro vem muitas vezes daquela pessoa que você pensa que não pode te ajudar. Deus trouxe Elias para a casa da viúva e aquela viúva estava com um pouco de trigo, um pouco de azeite, mas Deus disse para ele que ele traria a multiplicação para aquela casa. O segundo milagre, Deus trouxe a farinha e o azeite para que eles pudessem comer durante muitos dias e o versículo 16 é o destaque. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. E agora nós temos um terceiro milagre nesse mesmo capítulo que nós vamos ler a partir do versículo 17. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. 18. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? 19.
Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. 20. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor, meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou, e agora tu mataste o filho dela. 21. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. 22. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. 23. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. 24. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Então nós vemos aqui que aconteceu uma coisa trágica. Aquele menino morreu e o homem de Deus estava na casa dela. Por que aquele menino morreu? Para que, se aquela viúva tivesse alguma dúvida a respeito de que Elias era um homem de Deus, ela pudesse ver o milagre acontecendo. Nós vemos que, ao invés de Elias ficar de braços cruzados, se lamentando e chorando, ele foi e falou com Deus. Ele disse: Deus, olha só o que aconteceu com o menino. Quem sabe você está nesse início de fevereiro pensando assim: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E será que você não está parado, de braços cruzados, sem tomar uma posição com Deus? Elias tomou uma posição. Ele foi até Deus e disse: Deus, aqui está o menino. Quem sabe você precisa dizer: Deus, aqui está a minha situação. A minha faculdade, a minha empresa, o meu boleto, o meu casamento, a minha saúde, a saúde dos meus pais, a saúde do meu filho, a viagem que eu quero fazer para estudar no exterior. Eu não sei qual é a questão que está afligindo você. Pode ser desde uma coisa básica, como uma situação de desemprego em que você precisa do alimento, como também pode ser a realização de um grande projeto que você não conseguiu alavancar o recurso para fazer, para você cumprir. Seja qual for o tamanho do desafio que você está enfrentando, todos os desafios são nada diante de um Deus poderoso, soberano e que pode realizar milagres. E nessa história que nós lemos aqui, ele dá ordem a todos os seres que vivem nessa terra. Ele deu ordem para que os corvos trouxessem pão e carne para Elias. Onde você vê um corvo levando alimento para alguém? O corvo ele vem e ele tira. Ele é uma ave de rapina. Mas quando Deus dá a ordem, até aquele corvo, vamos dizer assim, aquela pessoa que veio e levou alguma coisa de você, aquela pessoa que de repente é trapaceira e que de repente fez um mal a você, pode trazer aquilo que levou de você. Deus pode fazer coisas que você pode, no seu limite, pensar que são impossíveis. Então a mensagem de hoje é: tenha abundância. A frase do mês de fevereiro é: decida por confiar em Deus. Decida por colocar a sua confiança em Deus. Nós vemos que Elias, ele caminhava com Deus. Ele estava com a sua confiança totalmente em Deus. E mesmo depois de ter decretado que faltaria chuva, Deus o sustentou em todos os momentos. Primeiramente o colocou no ribeiro de Querite, depois o colocou na casa de uma viúva. Veja, a casa de uma viúva, uma pessoa que era completamente improvável de ter condições de ajudá-lo. Mas com a palavra profética de Deus, ele disse: não vai haver falta
nem de trigo e nem de azeite. Vai haver a multiplicação do Senhor aqui nesse lugar. Então, do outro lado, olhando pelo lado da viúva, você pode pensar: como que eu posso ajudar alguém? Deus pode multiplicar o seu recurso a ponto de trazer tanto para você quanto para pessoas que Ele pode colocar no seu caminho para que você possa ajudar. Com Deus e com a sua confiança nele, aquilo que os olhos físicos não podem ver, você pode ver com os olhos da fé. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é João, capítulo 19. João, capítulo 19, nos fala do momento em que Jesus foi chicoteado e foi colocado para a sua morte. Vamos ler aqui. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. No capítulo 18, Jesus tinha acabado de ser apresentado para o povo e costumava-se dar ao povo a escolha de soltar um dos condenados. Pilatos mostrou Barrabás, que era um ladrão, e Jesus, e disse para o povo: quem vocês querem que seja solto? E o povo gritou: queremos Barrabás, que Jesus seja o condenado. E agora nós entramos no capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. 2. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. 3. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus, e davam bofetadas nele. 4. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. 5. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. 6. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica. Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. 7. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. 8. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. 9. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. 10. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. 11. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. 12. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. 13. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. 14. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. 16. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. 17. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. 18. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. 19 e 20.
Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. 21. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. 22. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. 24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. 25. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. 26. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. O discípulo que Jesus amava era João. Então Jesus disse para a sua mãe, para que ela olhasse para João, e disse: Esse aí é o seu filho. 27. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar, dali em diante, na casa dele. Então aqui nós vemos que, quando Jesus morreu, João ficou com a missão de cuidar de Maria. 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. 29. Ali havia uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. 30. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. 31. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. 32. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. 33. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. 34. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. 35. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Aqui nesse versículo 35, João está falando a respeito dele mesmo. Quando ele fala que quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam, ele está dizendo em terceira pessoa para que ele não diga: fui eu que vi, estou aqui contando. Versículo 36. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. 37. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. 38. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. 39. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. 40. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. E 41. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. 42. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. O sábado
é um dia que para os judeus é sagrado, um dia em que eles não devem realizar esforço, é o dia de descanso. Então, quando José de Arimateia, junto com Nicodemos, pegaram o corpo de Jesus, eles já puseram num túmulo próximo, porque já ia começar o sábado, para que eles não desonrassem, não descumprissem a lei de fazer o esforço no dia do sábado. E foi dessa forma que Jesus morreu por nós, para nos trazer a salvação. O capítulo 19, aplicando com a mensagem que nós lemos hoje, mostra que era impossível que eu e você tivéssemos a salvação. Era impossível a nós chegar até Deus, porque os nossos pecados, a nossa condição de pecadores, nos afastava de Deus. Mas Jesus veio e fez o que era impossível. Ele reconciliou a nossa vida para Deus. De modo que toda pessoa que acredita que Jesus é o Filho de Deus e o recebe como Senhor e Salvador, consegue receber o perdão dos pecados, porque Jesus morreu em nosso lugar, e recebe o Espírito Santo e tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que herdam o reino de Deus. E se partirem dessa vida, herdarão o reino dos céus. Para que você possa completar essa comunhão e amizade e intimidade e relacionamento com Deus e tornar-se um filho, uma filha de Deus, basta fazer uma oração confessando Jesus. A oração de confissão está aqui na tela. Você pode fazer essa oração agora para receber a Jesus. Então faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu Jesus como único Senhor. Ele é o Senhor da sua vida e Ele é o seu Salvador. Você recebeu um milagre, o maior de todos os milagres, a cura dos pecados. Jesus, ele nos cura dos nossos pecados, ele nos justifica dos pecados. Não é que depois que recebemos a Jesus, não vamos mais pecar. A nossa natureza é pecaminosa. Você recebe Jesus, mas a natureza humana e pecaminosa continua com a inclinação para o mal. E é nisso que o sangue de Jesus opera um milagre. Todos os dias, quando pedimos perdão, o sangue dele nos justifica, nos purifica e nos torna, mesmo com os nossos pecados, justificados diante de Deus. Você confessa Jesus uma vez, e quando você comete os pecados no dia a dia, seja porque ficou chateado, seja porque ficou irada, seja porque olhou com inveja ou com cobiça, ou porque maltratou alguém, ou porque fez alguma coisa que não agrada a Deus, quando você pede a Ele, me limpa mais uma vez, o sangue dele tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados. E Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que anda do nosso lado. E ele vai dizendo: não faça isso, faça o que é certo. Ele nos convence do pecado e nos ajuda a seguir até o céu. Veja que a segunda frase é: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo, ele nos ajuda todos os dias, nos levando para mais perto de Deus. E o seu nome já está escrito no livro da vida. Se você partir em qualquer momento, o seu nome está nesse livro. E é no nome de Jesus que tudo isso aconteceu, porque ele veio
e deu a vida dele por mim, deu a vida dele por você, deu a vida dele por todos nós e por todas as gerações. E o amém confirma tudo isso. Agora, se você ainda não faz parte de nenhuma comunidade de fé, procure uma comunidade, uma igreja, um local onde você possa aprender a palavra de Deus e faça todas as suas orações exclusivamente para Jesus, porque Ele está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está à direita de Deus, ouve todas as nossas orações e responde. Seja qual a circunstância que você estiver passando, Ele tem poder para realizar milagres e cuidar da sua vida em todos os aspectos, nos mínimos detalhes. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra, por esse começo de mês. Te agradecemos pedindo que o Senhor agora abençoe fevereiro, que seja um mês repleto de bênçãos, repleto de saúde, repleto de vitórias sobre a vida do teu povo. Pedimos que o Senhor opere milagres, trazendo provisão, cuidado, realização de sonhos e projetos dos teus filhos, pedindo também que o Senhor visite aqueles que estão com dúvidas a respeito da sua presença. Há momentos em que parece que o Senhor está longe de nós, mas o Senhor está vendo tudo o que estamos passando e o Senhor sabe o que está gerando no meio do caos, no meio daquilo que parece confusão, que parece que está bagunçado. O Senhor realiza coisas extraordinárias no meio daquilo que parece impossível, como nós lemos na história de Elias. Não havia água, mas o Senhor o levou para os lugares em que ele tinha que estar, para que o Senhor fizesse maravilhas e mostrasse o seu poder. Ele recebeu o cuidado na casa de uma viúva, que era completamente improvável, e aquela viúva recebeu a visita de um homem de Deus, que ela nem esperava na casa dela. E quando algo terrível aconteceu com aquele menino, o seu filho, o Senhor trouxe vida para ele, porque ela estava com o homem de Deus na sua casa. E o homem de Deus na casa simboliza a confiança em Deus. E nós pedimos que cada filho do Senhor e cada filha do Senhor agora tenha a fé despertada e possa caminhar com o Senhor em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos agradecidos. Amém. E que fevereiro seja um mês cheio de bênçãos, honra, prosperidade, saúde e vitórias sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.